Uma família boa, né? Médios, né? Família da Vodita, né? Deixa eu ver quem está aí da Vodita hoje. Vodita. As ditinhas, ditinhos, cadê? Deixa eu ver. Dita, cadê mais? Ué, cadê? Tereza. Enfim. Severino. Tá aí com a sua turminha. Né? O Noquezinho tá aqui, né? Com a graça de Deus. Só uma curiosidade, né? Antes da gente começar. Fiquei sabendo que nós não estamos sozinhos no nosso estudo, né? Assim como temos nós também, né? Muitas vezes no nosso desdobramento participado de outros trabalhos, outros grupos e até, né, reuniões onde, né, temos sido instruídos, né? Assim também aproveitando, né, o ensejo do nosso estudo, grupos, né, trabalhos, participando, né, juntos. Então realmente, né, os tempos, né, são corridos, né? Os tempos estão muito corrido, nós estamos sem tempo, né? Então aquela afirmação, né? O médio é 24 horas, né? Agora é 24 horas mesmo, né? De dia, de noite, né? Muito bem. Então, para nós começarmos, né, hoje o intuito, né, a fim de finalizar o que nós começamos então na aula passada, eu coloquei um resumo, né, da aula anterior, onde nós discutimos o mediunato, né, discutimos o trabalho do médium, o desenvolvimento mediúnico do médium, né. Então, hoje o tema, né, é livre dentro da Umbanda, né? Então, perguntas e respostas para que nós possamos avançar, né? Então, até aqui, onde ficou uma dúvida, hora de nós perguntarmos, né? Nós vamos esclarecer dúvidas, né? Como, né? Esses esclarecimentos são para todos, né? Então quem fazer uma pergunta vai estar colaborando com aqueles que gostariam de perguntar a mesma coisa, né? Então, para que nós possamos entender, né, tanto as perguntas como as respostas, né, de um bando, né? Ou seja, né, na hora. Então, quando, né, alguém vai fazer uma pergunta, o outro formula em pensamento, né? Tá bom? Aula passada, né? Mediunato. O que mais, né, nós podemos dizer sobre o mediunato, né? A palavra foi criada pelos espíritos, né? Missão providencial dos médiuns, né? Fala, bom, é uma missão de Deus. Só que não é fácil entender, né, bem o que Deus quer da gente. Não é muito fácil, né? Porque nós quase sempre estamos onde nós precisamos estar, fazendo as coisas que nós devemos fazer, né? E questionando, né? Para onde será que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Né? Quando, na verdade, quase sempre a gente já está no lugar, já está, né, com tudo certinho, fazendo as coisas que a gente precisa, né? Mas, enfim, no sentido moral, né, entendermos que Deus quer a nossa melhora. Se a mediunidade é a nossa ferramenta, como costumamos dizer, né, é ferramenta de labor, de trabalho, de esforço, sacrifício, para que nós venhamos a melhorar, né? Deus, através da mediunidade, não tem, acredito, a intenção de salvar o mundo. Não é através do médium, mas Deus, através da mediunidade, quer salvar o médium, não é? Dentro da oportunidade que ele tem, né? Nós sabemos isso. O médium é aquela criatura em que, na oportunidade que nos é dada por Deus, está resgatando, né, a vida passada, né? Nós estamos pagando as nossas dívidas, né?
até que se pague o último centavo, não entrará no reino dos céus. Ou seja, nós não teremos, né, nosso coração tranquilo, a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? Esse é o reino dos céus, né? A paz dentro do nosso coração. Trabalho do médium. Nós nos preocupamos, né? Sempre falamos, né? Hora de trabalhar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, eu preciso trabalhar, né? Mas como nós estávamos dizendo, quase sempre nós já estamos fazendo, né, aquilo que muitas vezes nós precisamos e, né, nós estamos procurando trabalho. Então a gente não entende qual que é o trabalho mediúnico, né? Se nós imaginarmos que o trabalho mediúnico ele é dentro de um trabalho como a nossa gira, né? Bem, nós estamos perdendo a maior parte da nossa responsabilidade para com o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho é principalmente aí fora, né? Com o nosso próximo, mais próximo, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, em tudo que nós estamos fazendo, né? Então, o nosso trabalho está na nossa atividade, com as pessoas que nós estamos convivendo. Se eu sou um médico, nossa, que oportunidade todo dia ali trabalhar, né? Mas se eu sou um mecânico, né? Igualmente eu vou ter oportunidade, né, de estar ali, né, me dedicando em favor do meu próximo também, né? O dono da máquina não é uma máquina, né? O dono da máquina é uma criatura humana, né? Eu vou ter uma ligação com o meu próximo de alguma forma, né? Então, desenvolvimento mediúnico, né? Considerando que mediunidade é sintonia, né? Então a coisa que eu mais tenho que me preocupar no meu desenvolvimento, não é com o nome do guia, não é se o guia está perto, se o guia está longe, que é meu guia, se ele é um caboclo, se ele é um preto velho, se ele é quem for que seja, né? Se eu realmente me preocupo com o meu desenvolvimento mediúnico e considerando que mediunidade é sintonia, eu tenho que melhorar o meu padrão vibratório, meus pensamentos, minha sintonia para com guia, né? Até demos exemplos, né, de um envolvimento através, né, do ambiente fluídico, né, e o mental, né, 5 fases do transe, né, percepção aos fluidos, e quase sempre o médium só na percepção aos fluidos, né, já está muitas vezes satisfeito com aquilo, né? Então hoje, né, eu dei uma sacudida, né, senti aquele fluido do preto velho, né, agachei, talei os dedos e pronto, estou satisfeito, né? Pronto, incorporei o preto velho. Até que alguém faça uma pergunta, aí você vai ver que você não incorporou ainda, né, o mental do preto velho. Você não está em harmonia, em sintonia com ele. Como é que você vai responder, né? Você ainda está nos seus fluidos, né? E muitas vezes a gente fica assim, né, 10, 20, 30, 40 anos só no fluido do espírito, né? Não chegamos, né, no envolvimento, a manifestação propriamente dita, né? Nos iludimos. Por isso, né, importante esse resumo, né? Quem perdeu a aula anterior, por favor, né, vai lá, já deve estar até, né, já disponível nas videoaulas, né? Bem, então agora avançando, né, no nosso perguntas e respostas, né, no nosso ambiente de Umbanda, por favor, né? Quem tem uma pergunta a fazer, recapitulando aulas, dúvidas pessoais, né, dificuldade, pergunta agora. Mas levanta o primeiro braço para a gente fazer no Zumba na hora. Tereza. Quando as entidades falam assim, olha, meu filho, você tem que entrar num desenvolvimento mediúnico, isso significa o quê? Que ele tem que entrar nas incorporações, dentro de um trabalho. Você já está atrasado no seu compromisso mediúnico quando eles falam dessa forma, né? Quando uma entidade chama, né, o médium, filhos, né, para o desenvolvimento mediúnico, nós devemos entender, né, que certamente, né, o espírito ele vai estar, né, preocupado, não é? Com 3 coisas, né? Bom,
quase sempre, né, começa aqui, né, o problema maior, né? O médium, né, quando ele está abrindo, né, aflorando, a sua sensibilidade está aumentando, né? Então, o médium não está preparado, nem em conhecimento e nem o corpo preparado, né, as sensações que ele passa a assimilar, né? Então, a primeira preocupação dos espíritos é nesse ambiente. Como é que o médium está, né? Chegou o seu momento, né? A mediunidade, é bom a gente lembrar, né? Ela tem o seu momento, né? É feita uma programação, né? E tudo está envolvido, o corpo, a nossa vida, tudo, né? Então, tem aquele momento que o médium vai, né? O seu canal mediúnico, né? Vai abrir, vai dilatar, sua sensibilidade vai começar a aumentar. Então, a espiritualidade se preocupa com esse momento. Tanto é que às vezes o médium, antes desse canal mediúnico começar a abrir, o seu guia de frente, né, já começa a intuí-lo, né, levá-lo àquele trabalho, aquela casa, né, antes, né, e por isso muitos médiuns confundem, né, dizem, olha, eu não vou participar de trabalho, eu não vou na casa espírita, umbandista, qualquer coisa, eu não vou participar, porque senão a minha mediunidade vai abrir. Ingênuo. Não é? Porque a mediunidade vai abrir de qualquer jeito, e o trabalhador espiritual está tentando, não é? Está tentando prepará-lo, não é? Depois, lá em casa, lavando louça, trabalhando não sei aonde, né? A mediunidade vai abrir. Se ele não estiver preparado, ele vai começar a enfrentar problemas, né? Então, primeiro, não é quanto à sensibilidade, né? A espiritualidade fica preocupada e vai querer preparar, né? Segundo, né, diz respeito ao ambiente íntimo. Como é que o médium está, né? Sensibilidade vai ficar aguçada, né? Como é que está o coração do médium? Está dentro de que situação? Então, né, o íntimo do médium como é que está? Né? E terceiro, finalmente, né, o ambiente externo, né? Ou seja, quem é que está próximo do médium? O que está acontecendo? O que ele está envolvido espiritualmente falando, né? Porque se intimamente ele não estiver bem, né, logo fatal, né? A gente sabe disso. O médium que não estiver preparado, né, intimamente, no momento que a sua mediunidade começa a ver, pronto, que não vai faltar perturbador, espírito oportunista, vampiro, né? Brincalhão, aparece de tudo, né? Quer dizer, o médium está aparecendo no plano espiritual, erguendo uma bandeira, né? Sejam bem-vindos, não é? É igual lá no aeroporto, você pega lá a bandeirinha, fica ali, pode descer, né? E vai começar a descer, né? E vai que pega um Boeing, né? Desce um Boeing, né? Aí está perdido, né? Então, né, Tereza, a princípio, né, quando existe uma orientação nesse sentido, a espiritualidade está preocupada nesses três ambientes, né? E daí, é claro, né, a partir daqui, canalizar, né? Ele entrou num trabalho, né? A harmonia da sua sensibilidade, o seu conhecimento, estudo, né? A sua evangelização, o seu preparo, né? Algumas pessoas, né, já me questionaram, né? Ah, mas na Umbanda não tem evangelização. E aí, eu caio aqui agora, surpreso, com uma resposta dessa daí, uma pergunta assim, né? Se na Umbanda não tem evangelização, então eu diria assim, que 99% do que a gente vê dentro de um trabalho de Umbanda, né, não existe. Porque a Umbanda, ela é pura evangelização, não é? O que o preto velho faz? Pura evangelização. O que o caboclo faz? Pura evangelização, não é? O que um baiano faz?
por evangelização. Tá certo que ele usa o chicote para isso, né? Mas Jesus também teve seus momentos lá no templo, né? Soltou os bombos lá, né? Teve seu momento meio Exu. Teve, não é? Então, e Exu, não é? Não está aqui evangelizando, não é? Cada um, não é? Segundo a necessidade daquele que precisa daquele evangelho, né? Então, então no preparo íntimo, não é? Do médium, sua evangelização, né? E o ambiente externo, é claro, né? Uma vez que o médium está dentro do trabalho, né? Os espíritos, aquela história toda, né? Vão tentar dificultar, impedir, né? Nossa, tantas coisas, né? Mas não consegue, né? Porque a missão, ela é providencial. Deus deu para o médium, Deus vai dar respaldo, né? O médium só tem que se manter firme naquele caminho. Muito bem. Então, a partir daqui, segundo a situação do médium, haverá uma orientação específica, né? O médium está dentro do trabalho, né? Aí orientações surgem, né? Cada caso é um caso, né? Avaliando tudo isso, mas a princípio, a partir daqui, né? Então, quando a gente recebe essa orientação, realmente a gente precisa, né? Começar, né? Respondeu, Zé Diogo? É isso mesmo que você quer saber? Próxima pergunta, Ricardo. Luiz, sabedores que somos, que todos nós somos médicos, você colocou medianato, missão providencial do médium, né? E com relação ao mandato mediúnico, esse daí seria assim, específico para espíritos missionários ou tem alguma coisa a ver? Qual seria assim a diferença real entre um e outro? A verdade é que não há diferença entre um e o outro, né? Não sei se a gente ouviu, né, a resposta, né? A pergunta, né? Perdão. Se eu estiver errado, você me corrige, Ricardo. O mediunato é a missão providencial do médium, né? Depois, a diferença entre, então, essa missão, né, do médium, né, com o mandato mediúnico, né? Então, o que é um mandato mediúnico, né? Uma coisa e a outra é a mesma coisa, né? Porque o mandato mediúnico, né? Nós somos médium de quem, né? Qual é o nosso mandato, né? O nosso mandato mediúnico. De quem, né? Nós somos trabalhadores? De Deus, né? E quem dá a missão é Deus. Então, uma coisa e a outra é a mesma coisa, né? Não tem diferença, né? O mandato mediúnico, o mediunato, né? A missão do médium, né? Será que é isso mesmo que você queria formular? É que houve uma época que nós ouvimos assim que o mandato mediúnico seriam aqueles médiuns que estariam conectados 24 horas diretamente com o seu guia espiritual. No caso, vamos supor, exemplificar Chico Xavier com Emmanuel, né? Havia um contato contínuo entre eles, né? Dentro do mandato mediúnico, né? Então, o Chico, assim, era um espírito missionário que veio com uma missão específica e, assim, grandiosa, digamos assim, né? E ele havia, assim, entre eles um mandato mediúnico, né? Quando eu li, assim, mediunato, a missão providencial do médium, eu pensei, assim, para médiums, assim, com trabalhos menores. Compreendido, né? Bem, nós podemos estar, né? É porque missão providencial, então ficou missão, né? E aquele assim, mandato, aquele trabalho, vamos dizer assim, do médium, vamos dizer assim, né? Bem, uma coisa e outra, né? É a mesma coisa, por quê? Acho que eu entendi onde você quer chegar, né? Vamos buscar exemplos, né? Você disse Francisco Cândido Xavier. Então, esse médium veio com uma missão, né? Que era realizar, dar continuidade, né? À compilação, né, do trabalho de Kardec, da, né, codificação
kardeciana, né, a codificação do Espiritismo, veio então dar continuidade, né, através do seu exemplo, né, assim como Jesus, o que fica é os exemplos, né. Nós podemos discutir tudo que o Chico possa ter dito, né, mas nós não podemos discutir, né, aquilo que ele fez, né, porque não tem nem como discutir, né. Ficou o seu trabalho de amor, né. Então, o Chico era um missionário, né. Qual a diferença, não é, do Chico então e nós dentro de um trabalho, dentro de uma tarefa, né? Bom, o Chico, né, ele tinha mentores, né? Ele tinha trabalhadores que o envolviam, né? E ele tinha um propósito, né? Ele tinha que cumprir então, né, aquela missão, né? E nós, né? Bem, o Chico, né, ele tinha que atingir, né, um número muito grande de pessoas, né, através do seu trabalho. E nós, né, bem, nós não temos que atingir esse número tão grande de pessoas, né? Luiz Carlos Okabayashi, daqui a pouquinho, né, desencarna e, né, ninguém mais vai lembrar do Luiz Carlos Okabayashi, né? Agora, Francisco Cândido Xavier, nós nunca mais vamos esquecer dele, né? Então, eu acho que o que muda, não é? Na verdade, está dentro da condição do espírito, né? Cada um de nós está dentro de uma condição, né? Porque Jesus teria dito, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros sensíveis, né? Então cada médium, né, tem a sua missão, né, proporcional àquilo que ele tem condições de realizar. O Chico já vinha, né, desenvolvendo outros trabalhos, outras encarnações, né? O vulto do seu trabalho é bastante grande, né? Bem, particularmente nós, né, humildemente, né, nós temos a nossa casa de trabalho, o nosso próximo, a nossa família, né, aqueles que estão próximos, né? Então, mas a partir do momento, né, que a nossa condição, ela abre, dilata, não tenha dúvidas que a espiritualidade, Deus não perde nada, Deus está acompanhando tudo, né? Tanto é que Ele te dá, né, a missão dentro da sua necessidade e condição, mas assim, justa, né, aos extremos daquilo que a gente consegue. Tanto é que às vezes a gente até acha que não vai conseguir, né, porque fala, não, eu não vou, não consigo. Vai que consegue sim, porque Deus, né, ajustou de acordo com o que você pode, né? Então, a diferença aí, né, na proposta ela é igual, né? Agora, de nós para lá, né, está na nossa condição, então, né? A proposta de Deus para todos é a mesma, né? É oportunidade. O Chico estava na sua oportunidade, né, de também burilar o seu coração, não é? Nós também. Só que até onde nós podemos realizar, né, é uma tarefa mais humilde, né? Né? Bem, vamos então à próxima pergunta. Alexandre de Chica. Eu não podia pegar assim, porque, né, quem está assistindo vai falar, mas quem que está fazendo essa pergunta, né? A gente vê muito, né, na forma íntima o trabalho moral, né, o deve ser reto moralmente, né? E como que você explica, a espiritualidade explica quando a gente vê médios moralmente não são sérios assim, né, com vícios, com problemas graves moralmente, colocar branco e fazer trabalhos bons, trabalhos bons? Como que não vai por terra de tudo que é pregado quando a espiritualidade age dessa forma? De forma nenhuma. A pergunta do Alexandre é muito interessante, né? Bem,
vamos voltar ao Evangelho, né? Não pode, né, a árvore má dar bons frutos, e nem a árvore boa dar maus frutos, né? Aí, Alexandre, né? Realizar grandes trabalhos e bonitos trabalhos, né? Vamos lá. Mediunidade é sintonia, né? Tudo bem. Mas nós temos dentro do ambiente mediúnico, né, 3 situações, né, que medem a participação do médium dentro do trabalho mediúnico, né? Que situações são essas? A consciente, semiconsciente, inconsciente. Por que os primeiros médiuns eram todos inconscientes? O que aconteceu? Nossa, o que eu falei? Nossa, eu escrevi isso, né? Mas até hoje ainda tem gente que é inconsciente, tem? Nesse tanto. E eu vou explicar por quê. Então estávamos lá, né? Recapitulando os médiuns de antigamente, né? Psicografias mecânicas. O espírito até assinava, a letra era do espírito, né? Quem via é a letra do meu filho. Ah, essa aqui é a assinatura dele. Pega um documento, é mesmo. Psicografia mecânica, inconsciente, né? Até para conversar, né? Então, né? Escreve de trás para frente, né? A psicografia, né, do Emmanuel, ficou de trás para frente, escrever de trás para frente, né? Bem, mecânico, né? O médium está inconsciente. Os médiuns de antigamente, quase todos inconscientes. Por quê? Porque não dava para participar com o espírito, porque não tinha conhecimento, amadurecimento, nem preparo, né? Fosse o moral, não tinha o intelectual, né? Então, vamos trabalhar inconsciente e o espírito vai realizar a tarefa. Passou o tempo e começou, né, mudar da inconsciência, passou para a semiconsciência, né? E hoje, finalmente, um número muito pequeno de médiuns inconscientes, né? Muito pequeno mesmo. Por quê? Porque se o objetivo é o médium, a participação do médium é importantíssima, né? Então o médium tem que se preparar, né? Muito bem, né? Então vamos lá. A necessidade do trabalho mediúnico é o médium, né? Mas há necessidades, né, dentro desse mundo, né, e a espiritualidade está provendo o respaldo. Então é o socorro espiritual, né? Então tá. Então nós estamos discutindo o desenvolvimento mediúnico e nós, né, para nossa melhora, participação, né, progresso, né, a nossa consciência é importante. Nós temos que ser cobrados, né? Muito bem. Mas eu vou dar um exemplo, né, para a gente entender, né? Deixa eu ver algo que eu me lembre, né? Para a gente não inventar nada. Tá. Lembrei. Médium. Um médico, né, estava lá no hospital, ele, né, que provavelmente não faz parte, né, assim, de um segmento espiritualista, né, não umbandista, não espírita, outro segmento, né? Mas está lá dando uma consulta, não é, para o paciente importante, porque ele está decidindo se vai fazer a cirurgia ou não, né? Mas ele viu o que os instrumentos mostraram, mas ele não viu a gravidade do problema, né? Esse é um caso que o Dr. Romano, nós participamos, né? E foi até muito interessante, né? Então, o médico, ele deu o diagnóstico, né? Olha, era um casal, né? E o casal, ela gestante, né?
mas sentindo dores foi o médico, né? Ele falou, você não pode nem voltar para casa, você, pai, tem que tomar uma decisão agora, muito importante, né? Melhor tirar a criança agora, porque esse parto, né, essa gestação não vai prosseguir. Olha, eu vi, né, aqui, né, nos instrumentos, olha, mostrou, né, tamanho de uma maçã, né, que é o cisto, né, que ela tem. Não, olha, isso aqui não tem como, hein, né? Aproveita agora. Tá entrando no quarto mês, né? Tira agora, prepare tudo, né? Porque se não fazer isso, sua esposa morre, né? Se avançar, se ela conseguir chegar até o final, né? Mas na hora do parto, ela morre. Então, você escolhe, né? Como tá agora, 4 meses, né? Socorro aqui no Japão. A minha opinião é tira agora, né? Imagina, né? O casal que foi lá com uma dorzinha, né? Ela, né? Foi com a dorzinha lá, né? E de repente essa surpresa, né? Então, os dois médiums, né? Tanto ela como ele, né? Bem, ela balançou, né? Porque viu toda aquela coisa, não, aborto não, Deus sabe o que faz, né? Mas para decidir, não teve aquela firmeza. O que fazer, né? Então, o marido teve que tomar uma decisão. Mas ele também balançou ali na hora. O Dr. Romano estava acompanhando o trabalho, né? Levou o médium à inconsciência, né? O trouxe, né, em desdobramento, né? O Dr. Romano não poderia tomar essa decisão por ele, né? O levou à inconsciência, ele saiu totalmente do corpo, né? Em desdobramento, ele expôs, né, para aquele pai que ele poderia ficar tranquilo, né? Que era uma dificuldade contornável, o médico estava se precipitando, né? E que ele poderia avançar sim, com segurança, mas que ele precisava tomar aquela decisão, ele precisaria tomar, né? Então, o próprio médium, isso conta o Dr. Romano, né? O próprio médium disse, eu me conheço, se eu voltar, eu vou dizer não na minha inconsciência, né? Então, olha, o senhor faça alguma coisa por mim, né? Ele estava desdobrado, ou seja, na inconsciência, né? Dentro da autorização dele, né, do médium, o Dr. Romano disse não, né? O Dr. Romano disse através do médium, né? Então, olha que interessante a situação, né? Na participação do médico foi um momento, né, em que acredito, né, muito ocorreu ali, né? Os espíritos afins, né, todo o ambiente mediúnico estava preparado, né? Mas aquele momento, né, houve esse recurso para que na inconsciência, sem, né, a necessária afinidade, vamos dizer, né, de sintonia e tudo mais, né, um não surgisse. Ocorreu, né? A esposa ficou, né, assustada, né? Depois do não, que era a primeira palavra, né, aí ele foi, né, vamos correndo pro Neco, vamos conversar com o Dr. Romano, preciso conversar com o Dr. Romano. Pegou a esposa, saiu do hospital e veio conversar com o Dr. Romano, né? Aí, né, o Dr. Romano nos orientou direitinho na consciência, né? Interessante, né? E avançaram, né? Naquela gestação, mãe, filhinha, né? Nasceu uma menininha mais tarde, né? Participavam conosco dos trabalhos de sexta-feira, né? Hoje, uma moçona, né? Aí entra a gente. Então, não havia
sintonia, não havia, né? Mas uma necessidade. Então, nesse mundo afora, Alexandre, tantas necessidades, tantas coisas, né? Tantos médiums, né? A espiritualidade aproveitando de toda e qualquer situação, né? E nem sempre está vestindo um branco. A necessidade de alguém, né? Aquele médium pode ser utilizado. Ele não vai aproveitar? Ele não vai aproveitar, né? Mas aquela pessoa precisa ir. O médium é um instrumento. Ele pode ser levado à inconsciência, a uma semi-inconsciência, né? Para ajudar aquela pessoa, né? Vou te dar um exemplo de um médium, né? Em desarmonia, sem uniforme, onde a espiritualidade pode aproveitá-lo, né? Deus não escreve certo com as linhas tortas. Um médium torto, né? É o de menos, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Seu Meira, vem cá. Rapidinho. Meira. Digamos assim, um molecão, né? Com aquela latinha de spray assim, louco para dar uma pichada no muro, né? Aquele muro bonito, nossa, pintou ontem, né? Nossa, é meu. Vou ser o primeiro, assim, né? Deixar lá o meu sangue lá, né? Você já pichou o muro? Não. Né? Ali com aquela vontade, latinha assim, já tá sacudindo, né? E eu vou desenhar aqui a minha caveira, aqui com uma faca na cabeça, que eu vou colocar minha revolta naquela parede, né? E vai lá, e agora. Mas o trabalhador espiritual está aqui, né? Caveira. Que tal um Jesus? Você tem o dom. Nessa latinha você vai fazer um Jesus. Já estou trabalhando aqui. Jesus. Uma faca? Não. Uma faca não, né? Um Jesus assim com um mundo na mão. Vamos tocar essa faca para esse mundo? Até que eu gostei da ideia. Vai lá, né? Vai lá. E na hora que ele começa aquele trabalho, ele pode ser um médium com recursos, né? Não tá. Vamos lá, vamos deixar lá, né? Agora eu envolvo, né? Para, né? Uma psicopictografia, né? E ó, você vai vir para trás daqui. Não acredito que sou eu. Não foi mesmo, te ajudei, claro, né? Né? Então, poxa vida, né? Passa, supondo assim, né? Centenas de pessoas por essa rua, né? Vai ter um dom, né? Pode colocar uma mensagem ali. Aproveitei, né? Do médium. São tantos os momentos, tantas as situações. A espiritualidade está trabalhando, né? Com certeza. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que sim, né? Mas que nem tem exemplos que a gente vê, né? Que nem eu conheci um médico que é famoso no mundo inteiro, que é de Atibaia, ele veio para o Japão algumas vezes, né? E ele operou milagres aqui, como é conhecido nosso, ela tinha um útero não era desenvolvido, e depois o curativo ela engravidou, né? Mas ele tem uma consulta e outra, ele não saiu do patinco, né? A pessoa ia lá, estava marcado para começar 3 horas no produto brasileiro, né? Dava 3 horas, tinha que começar a ir lá buscar ele, e ele vinha só às 4 e fazia as coisas, voltava para lá, né? E fazia, né? A gente via fazer, né? Aconteceu com essa amiga nossa, com outras pessoas que estavam junto. Mas ele estava ali fazendo e doido para voltar para o patinho. Então é estranho ver isso, né? Estávamos falando, né, de psicopictografia, né? Vamos falar da escrita direta. Moisés, né? Monte, ali no monte, né? Quando ele foi lá, né? Escrita direta. Não julgueis, né? Por quê? Porque nós não temos condições para isso, né?
Deus conhece o que está dentro do nosso coração, nos faz instrumentos, né, e nos faz, né, servidores, nos faz, né? Nós precisamos cultivar a humildade, a simplicidade, né? Olha, realmente não nos cabe julgar, não. Se Deus dá a mediunidade, dá as oportunidades, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Até nós vamos ter muitos problemas, porque vou até aproveitar um ganchinho seu, né? Eu conheço, né, a partir de mim mesmo, né, muitos médiuns, né, repito, começo a partir de mim mesmo, né, que moralmente, né, penso, né, bom, pela condição moral e pela oportunidade que recebe, né, um trabalho aí com o Dr. Romano, Espírito, nossa, Pai Benedito, né, puxa vida, né, se na época o Chico disse, né, bem, senhor Bezerra, né, se o senhor, né, é o burro de Deus, eu sou a pulga de Deus, então, né? Então, eu não sou nem a perna da pulga, né? O que eu sou, né? Uma célula ali da pulga, né? Então, realmente, Deus conhece o nosso coração, Ele vai nos dar oportunidade, né? Para todos nós, né? Mas assim, oportunidades cabíveis, né? Agora, se nós vamos aproveitar ou não, às vezes não. Às vezes a gente não aproveita. É uma infelicidade, mas é uma oportunidade que todos nós vamos receber, né? Então, nós sabemos que o médium, né? Por isso nós temos que criar esse tabu. O médium não é um santo. O médium é um pecador. Essa é a verdade, né? Se eu for imaginar que eu estou aqui hoje porque eu sou um santo, eu vou querer um degrauzinho aqui, né? Ficar mais alto aqui, né? Não, eu não sou um santo, né? Eu me conheço. Mas, graças a Deus, na oportunidade que venho tendo, poxa vida, né? Não acredito que, né? Passos de tartaruga, né? A gente vem melhorando, né? Acho que um pouquinho, né? Graças às oportunidades, né? Então, todo mundo, né? Tá, de alguma forma, né? Quer ver? Vai que ele ganha um monte lá no patinho. Me acertei, oh Deus, muito obrigado, né? E depois sai de lá e faça uma doação aí, né? Longe de mim, né? Tá querendo julgar ele que faz o trabalho, porque eu mesmo reconheço que é um trabalho brilhante, um trabalho bonito, não é o caso de julgar, né? Mas é o começo da pergunta, né? Vai contra as explicações do ensinamento moral, né? Que a gente. Na verdade não vai contra, Alexandre, porque a mediunidade é uma oportunidade, né? Agora, cabe a nós, né, aproveitar ou não, né? Muitas vezes, né? Por isso, para que não ocorra, né? Já pensou? A gente volta lá, né? Prestar conta, né? Do mediunato, né? A gente voltou lá, né? Com a nossa listinha, tudo marcado, né? Quem tem iPod leva o iPod. Tá tudo registrado, né? Chega lá, contabilizado, né? 2040 curas. 2040 curas. Depois tem mais 1000, né? Que melhoraram bastante, né? Depois, nossa, passe aqui eu estourei, hein? Nossa, passe foi 10 mil passes que eu apliquei, hein? Só não melhorou quem não quis, né? E, né? Você vai lá tranquilo, né? Aí chega alguém e fala, né? Infelizmente, o senhor não aproveitou a mediunidade. Tem que voltar de novo. Quer voltar da mesma forma? Fiz as minhas contas, né? Tá aqui, ó, não tem equívoco. Pode ver lá no meu iPod, tá tudo lá gravado, né? Tá aqui. Ah, é verdade. Não, 2040 não, foram 2060 curas. Sabia que estava errado, né? Ah, e aqui também tem um erro, não foram 10 mil passes, não, tá?
olha, o senhor aplicou alguns até na inconsciência, né? São 10.500. Sabia, né? Mas o senhor vai ter que voltar mesmo. O senhor não aproveitou absolutamente nada, né? Na inconsciência o senhor não participou, não fala mais nada, né? E no resto o senhor não participou, o senhor, né? O senhor estava preocupado com as contas aqui, né? Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, né? O senhor não aproveitou, o senhor vai ter que voltar, né? Mas beneficiados foram todas essas pessoas, né? Então, oportunidade o médium teve, ele só não aproveitou. Bom, o que mais acontece é médium, né, que não aproveita. Muitos os chamados. Você pode dizer até, vamos mudar esse ditado, né? Muitos médiuns, não é? Poucos conseguem, né? Muitos os chamados, né, a receber as oportunidades, né? Poucos os escolhidos, poucos conseguem, né? Tem muito isso, Charles, infelizmente, né? Por isso, eu falei que ia aproveitar um ganchinho seu, né? Vamos mais um exemplo? Senhorita, perdão. Senhorita Carolina, que não é Caroline, né? Carolina, né? Senhora, mamãe da Carolina. Vamos fazer um negócio em família. Senhor, papai da Carolina. Você nunca errou o nome dela, não, né? Dói. Brincadeira, imagina, né? Carolina chegou por esses dias aqui na casa, né? Entusiasmada. O que eu faço aqui nessa casa? Perdão. O que eu faço aqui, né? Quero ajudar, né? Você pode montar aqui pra gente uma vassourinha assim, né? Né? Até, né, os irmãos aqui estão trabalhando, né? Pega uma vassourinha, vassourinha, você também, né? Entendeu? Né? Os irmãos estão trabalhando aqui, né? E vamos lá, essa aqui é a sua vassoura, né? Né? Só que esse aqui já, né? Celular, né? Gamezinho. Olha que legal o game. Eu já tô suando. E já, ó, olhando assim de rabo de ouro. Não ajuda em nada, né? Faltou até uma ajuda aqui do Neires. O espírito no Neires não tem graça, né? Espírito, né? Fica. O Meira vai saber fazer, né? Perturbador. Perturba um pouquinho aqui. Olha os pensamentos. Fala nada. Tá vendo? Você foi cair, né? Primeiro, que nem reconheceu a sua medida, nem sabe o que merece ser. Já te deu logo uma vassoura. Tá no lugar errado. E ó o que tem aqui, ó. Né? Mas já, né, já tá com raiva, né? Já tá, né, suando de raiva, né? Não é nem de cansaço, né? Tá aí, né? Pois é, né? E aqui a outra resolve vir aqui também, né? Esse game é legal, e vai, né? Pô, mas só eu trabalho aqui. Só você trabalha. Perturbação aproveita agora. Entendeu? Estão te explorando, né? Ó, eu se você, né, com essa mediunidade toda aí, eu ia para um outro lugar mais, viu? Né? Melhor, porque aqui, ó, você vai ser faxineira, viu? Pronto. Menos um. Né? Ó, a cara de satisfeito. Foi fácil. Moleza.
Pois é. Está aí um problema sério, né? Porque, volta lá, parte do Alexandre. Nós sempre vamos encontrar isso, né? Grupo de 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, né? Não adianta, que não vai estar todo mundo ali, né? Na mesma consciência que muitas vezes, né, você pode estar, né? Então, se você ficar olhando para os outros, né? Você já está com um problema, né? Não é eles, não é, que são o seu problema, não, né? Porque aqui a gente tinha duas pessoas com problema, mas o meu problema, né, está em não entender isso. Porque eles não querem, porque eles não estão fazendo certo, e eu não vou fazer, né? Então eu estou com um problema maior que o deles, não é que eles estão aqui brincando de game, se divertindo, não é? Agora, nós não temos obrigação. Na verdade, eles não são obrigados, né? Eles têm oportunidade, como todo mundo, né? Mas e a responsabilidade? Bom, mas não sou eu que vou cobrar essa responsabilidade. Se é com o coordenador, com o dirigente, com alguém. E se não cobrar, o problema continua não sendo meu, não é? O meu problema está aqui, ó, nesse conflito que eu estou aqui, ó, né? Não estou conseguindo digerir isso. Não nos esqueçamos que no meu trabalho mediúnico, o trabalhador espiritual, né, vai estar trabalhando aqui. Quase sempre quando a gente entra num trabalho, na casa, né, é igual abrir uma cortina, né, bastidores, apresentação, né. A casa não é muito bonita no trabalho, tudo acontecendo, você fica encantado, né? Bastidores de um trabalho, se você não entende, muitas vezes você vai entrar em conflito, né? Porque, igual o Xande colocou, poxa, eu vi um trabalho bonito, daqui a pouco o médio está lá, pá, chutou na máquina lá, pô, medinha lá, né? Ou vícios, né? Outros, né? Não é meio conflitante? Aqui também é conflitante, né? Só que o problema é meu. Se eu conseguir pegar essa vassoura e entender, esse é o meu trabalho e essa é a minha oportunidade, né? E olha, se transformar naqueles 3 macaquinhos, eu e Deus, aqui, ó, né? E cantando, né? Oxalá, meu pai, tem pena, tem dor. Mas canta com alegria, né? E vai, né? Faz o teu trabalho. Olha que bom. Nossa, você está mais um pouco, você vai deixar a vassoura, né? Entendamos isso. Isso é tão importante, né? Imaginemos, gira, naquele dia, bom, antecedendo aquele dia, o trabalhador espiritual está nos acompanhando, vendo tudo que a gente faz e pensa, para chegar aqui no dia e dizer: boa noite, meus filhos, ô fiarada, boa noite, que bom ver vocês. Depois de ter visto tudo que a gente pensou num dia, fez. Era para chegar assustado aqui no trabalho, né? Pelo amor de Deus, que Deus me poupe, não é? Mas não. Mesmo com esse conhecimento, nos tolera, nos compreende, nos aceita e não nos impede de avançarmos nas nossas oportunidades, que quem está dando é Deus, né? Então, né, deveríamos, né, realmente nos preocupar conosco. Minha tarefa, meu trabalho, minha responsabilidade. O resto, né?
nós temos um problema chamado orgulho, e isso é muito grande, muito grande. Pode fazer um teste, né? Pode fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. Pode ser a senhorita também? Senhorita? Tá? É senhorita mesmo? Então tá. Senhorita, vem pra cá, quer ver? Essa senhorita, né? Se eu falar que eu esqueci o seu nome, Thalita, né? A Thalita, cadê os vasos de flores? Bom, então tem que arrumar outro exemplo. As velas, né? Todo dia a Thalita vem, chega mais cedo, vai lá, né? Coloca as velas, acende, firma. Todos os dias ela vem mais cedo, faz, né? Outro dia vem, faz 10 anos acendendo as velhinhas, ó, que alegria, nossa, chega aqui, oh meu Deus, que alegria estar aqui, como eu gosto de acender essas velhinhas, 10 anos. Só que hoje o dia vai mudar. Thalita, a partir de hoje você vai acender aquelas velas. Ele não sabe. Faz 10 anos que eu acendo essas velas. Tá bom? Hoje você acende as velas, viu? E direitinho, né? Agora eu não acendo mais essas velas. Não reconheceu. 10 anos que eu acendo essas velas. Ainda tem audácia de falar pra mim, fazer direitinho, né? Não vou fazer mais. Ele quer saber, nem aqui fico mais. Tá bom. Brincadeira? Ainda bem que não é assim, né, Thalita? Né? Mas, gente, é verdade. Não é verdade. Quantas vezes, no momento em que você pediu para uma pessoa fazer uma coisa, aí que ela não conseguia mais fazer. Por que será? Né? Ou, né? Ou podia ter sido uma outra pessoa. Sei lá. Né? Não tem nada a ver, mas naquele dia pediu para você fazer, mas só porque ela pediu para fazer, então hoje eu não vou fazer. Isso é orgulho. Nós somos muito orgulhosos, não é? O médium é um servidor, não é? Mas é um servidor orgulhoso, porque ele quer servir a modo dele, né? Então eu faço, só tem que ser do meu jeito. Então aí não vai aprender nada, né? Não, nós temos que fazer, e quase sempre não é do nosso jeito, não é? Quase sempre não é do nosso jeito. E olha, experiência própria, hein? A gente precisa fazer alguma coisa, você imagina, então, né? Vamos dar um exemplo de orgulho. Tem que buscar o meu mesmo, né? Que chato, né? Ou boca, né? O peixe morre pela boca mesmo, né? Oh, que coisa. Tá. Reforma, né? Aí você tá fazendo as coisas lá direitinho, né? Eu me lembro que o Dr. Romano pediu para que fizesse 2 salas ali atrás, né, que ele iria precisar, né, daquelas salas assim, tal, né, então, né, fui eu, projetar, sala aqui, porta aqui, tum, né, vai ser assim, tal, né, só que, um pouquinho antes de começar, né, nós fazíamos um trabalho de discografia, né, para as orientações, né, e saiu uma esquisita, né? Porque falava das portas, né? Sugestão de um amigo, né? As portas, né? Então eu já tinha feito todo um desenho, já tinha calculado assim, já tinha comprado material, né? E eu tinha imaginado 2 portas, né? Só que a sugestão era 4 portas, né? Mas eu já tinha comprado, já tinha rabiscado, né? Então, né?
Poxa, mas por que tem que ser 4? Será que não dá para fazer com 2? Porque, né, a gente põe divisória, a gente faz isso, a gente faz aquilo e tal, né? Até que o Dr. Romano, né, porque ele é assim, ele começa com Preto Velho, ele dá uma mudada para Caboclo, mas se precisar ele Exu, né? Então ele disse, chegou uma hora que, né, para não perder tempo com o médium, né, ele falou, o problema não são as portas, o problema é o seu orgulho. O senhor ganhou, vou fazer 4 portas. Lá no fundo hoje tem as 4 portas. Depois, nossa, passou tantos anos para me entender por que tinha que ter, né, aquelas 4 portas, né? Porque mais tarde, né, ele faria mais 2 salas, né? Que hoje é essa dos passes, né? E a sala de Dr. Nakamura, né? Mas eu imaginava que era só a sala do Dr. Romano. Por que 4 portas na sala do Dr. Romano? Então, essa coisa de orgulho é complicado, né? A gente precisa tomar cuidado com ele, né? Mas a espiritualidade vai estar sempre aproveitando, né, as oportunidades que tiver, né, da nossa reforma íntima para trabalhar esse lado nosso, né? Nosso orgulho. Pergunta demorada de responder, né, Xande? Mas tá bom, acabou a resposta do Xande, então. O Antônio, pergunta? Alguém antes levantou a mão? Perdão. Eu levantei na hora que o perdão. Você olhou pra lá. É maior que eu. Uma coisa que eu já li várias coisas, eu tenho uma ideia aproximada, assim, mas ainda tenho um pouco de dificuldade em entender melhor os orixás, né? Como é que eu poderia explicar para alguém? E uma questão que me veio quando eu entrei aqui, eu falava qual era o meu orixá de cabeça, veio uma pergunta assim, eu fazia que forma que eu tenho que lidar com isso? Só para saber? Porque muita gente às vezes quer saber qual, né? Mas o que a gente vai fazer sabendo qual é o orixá de cabeça da gente, que utilidade, de que forma eu vou usar isso para o meu benefício. Na aula passada, né, nós estávamos falando disso, né? Eu expliquei direitinho, né? Aproveitando, né, o ambiente vibratório do médium, né? A linha, né, de trabalho em que ele estaria, né? Bem, mas recapitulando, né, e tentando responder então a sua pergunta, né? Vamos ver. A partir do momento, né, que o seu orixá de cabeça, né, ele é identificado, né, então você vai montar a sua guia segundo, não é, a vibração, no seu caso, Oxalá, né? Tá. Então, é a partir daí, né, que você quer saber o que isso, né, representa, onde vai mudar, o que vai mudar, onde vai ajudar, ou como, né, ocorre essa identificação. Da onde que você quer saber? Eu quero saber como eu uso essa informação. Eu só saber então, não é como, né, essa informação chegou. Então, vamos sair daqui e vamos para isso. Tá, então vamos lá. Vamos aproveitar o senhor mesmo, né? Vem para cá a gente dizer tecnicamente, né? Vamos aproveitar já as 2 guias, né? Então, vem pra cá. Jornalista. Jornalista tímido, né? Vamos lá, né? Tecnicamente, né? Um pouquinho mais pertinho da luz aqui, né? Tirar uma foto e pôr no jornal. Fazer isso como jornalista. Tecnicamente, né,
os 3 pontos, né, que nós estávamos discutindo outro dia. Que eu vou congelar aqui para representar o gástrico, né? Muito bem. Então nós tínhamos a coroa, nós tínhamos, né, um chakra, né, o cardíaco, e nós tínhamos, né, um outro chakra que era o gástrico, né? Muito bem. Reações mediúnicas, né? Vamos de trás para frente. Quase sempre o médium tem o quê? Né? Vamos das reações mediúnicas, né? Peso nos ombros, né? Já discutiu tanto isso, né? Mas todo mundo sabe, né? Peso nos ombros, né? Cabeça, um aperto assim, né? Sem falar das enxaquecas, né? E o gástrico, né? Aquela, ai meu Deus do céu. A gente conhece, né, essas 3 reações, né? Então, 3 chakras envolvidos: cardíaco, né, das sensações, né, do sentimento, né? Nossa, estou com uma angústia, né? Nossa, esse envolvimento me trouxe assim, uma angústia tão grande, né? Cardíaco, gástrico, né? E o coronário, coroa, né? Bom, então, a espiritualidade, né, considerando que aqui existe uma energia, é um chakra, né? Aqui existe uma energia e aqui existe uma energia, né? Muito bem. A espiritualidade vai prover, né, a harmonia desses 3 pontos sensíveis do médium, né, de forma que no ambiente de trabalho mediúnico, né, esses 3 chakras sejam resguardados, né? Então ela vai fechar um circuito, né, energia. Eu vou representar assim, ó. Os aficionados, né, em eletrônica sabem o que é isso. É uma bateria. Energia, né? Então tem uma energia aqui, tem uma energia aqui, tem uma energia aqui, né? Eu tenho que fechar um circuito, né? Eu fecho aqui, eu fecho aqui, venho pra cá, pium, 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 pium. Pronto, eu tenho uma guia, circuito fechado. Por isso, né, que esses 3 pontos, cardíaco, gástrico, né, o meu coronário, né, está todas as reações do coronário praticamente, né, acabam refletindo nesse ponto aqui, né, onde a guia fica ligada. Muito bem. Quando eu faço isso, né, aí entra uma outra energia aqui, muito grande, né? Ah, tá errado. Eu fiz o obsessor, não é o obsessor, que está inverso. Guia. Tem que fechar um circuito assim, de forma a prover essas energias, né? Ficou polarizado. Agora a guia está imantada, energizada, provendo as energias, não é? Desse médium. Você tem uma guia, né? Que é a guia que você fala que é de coroa. A guia de coroa basicamente corresponde a isso.
né? Energia. Mas essa energia é uma energia vibratória, né? Ela está recebendo do alto, né? Sintonizando, né? Com o meu sentimento, o meu coração, né? Passando pelo gástrico, porque o gástrico é alimentado, né? Por essa canalização de energia, nós assimilamos do alto, né? Se nós imaginamos que nós vivemos porque nós comemos, né? Se fechar o coronário, você nem o espírito sobe, né? Então o gástrico, ele assimila essas energias. Então, essa guia, né, a que nós chamamos de a guia da nossa coroa, ela corresponde ao nosso padrão vibratório, a harmonia com o nosso padrão vibratório, que é aquele orixá que foi identificado, né? Os pensamentos, né, do Antônio, né, corresponde à vibração de Oxalá. Então essas energias estão identificadas nesse padrão vibratório. Por isso a guia de coroa, né, é a nossa principal guia. Por isso que é a primeira que a gente recebe. Ela cria a harmonia, né, dentro da nossa coroa, da nossa vibração, mas dentro do ambiente mediúnico, né, onde o espírito estará. Ele está aqui, o espírito, né? Se não tiver esse espírito, né, no ambiente mediúnico, ela não faz sentido, porque é ele que vai ampliar, né, isso daqui. Agora, nós temos outras guias, né? A das 7 linhas, por exemplo, onde entram contas, cores, né? Por quê? Porque os espíritos não trabalham só com a energia do médium, né? Eles trabalham com as energias, né? Então são 5 ambientes, a saber. Nessa altura do campeonato eu nem sei mais quem fez a pergunta, mas eu tô rindo. Quem assistiu os vídeos vai ver que é assim mesmo. Bom, então o espírito vai usar, né, as energias do ambiente, né, as energias em potencial do ambiente, né? Ela vai utilizar as energias, esse ambiente aqui, né? Ela vai utilizar as energias do alto, não é? Cósmico, né? Ela vai utilizar o magnetismo pessoal do médium, ela vai utilizar o ectoplasma, né? E ela vai utilizar do fluido vital do médium, né? São essas 5 energias, né? Então, aí começa toda uma técnica, né, onde a espiritualidade, os guias espirituais vão começar, né, a criar uma ligação no ambiente, né, fluídico do médico, áurico do médium, vibratório do médium e energia do médium. Então, para mim administrar essas energias, né, a do ambiente, do alto, magnetismo, ectoplasma, fluido vital, né, eu começo a utilizar, né, de técnicas, né. Essas técnicas consistem em associar cores para refletir, né, determinados tipos, não é, de energias, contas, não é? Enfim, aí entra toda uma técnica, né, que para discutir, né, nós precisaremos de muito mais tempo, né? Então, resumindo, 5 energias que serão administradas, né, segundo o trabalho do médium. Então, vamos a alguns exemplos, né? Uma guia de semente, né? Para que serve essa guia de semente, né? Bom, essa guia de semente, eu uso ela de uma forma diferente, né? Olha, né? Eu uso ela cruzada, né? Aonde é que está, né? Quem sabe onde é que está o meu esplênico? Tá vendo? Tem que estudar, né?
Lado direito. Só ouviu um direito aí. Esquerdo. Você tem certeza que é o esquerdo? Ó, que meio é diferente, hein? Esquerdo desse lado. Esse lado. Deve estar por aqui. Né? Bom, nós sabemos que o esplênico, né, se o coronário recebe as energias, né, é o esplênico que distribui, né? Muito bem. Quando o médium, né, digamos, ele vai entrar, né, num trabalho lá de desobsessão, ele vai participar, né? Ele vai assimilar, na Umbanda, né? O médium assimila no corpo as energias que estão sendo trabalhadas ali, né? Então, se tem um espírito aqui que está carregado no campo áureo que está daquele jeito, o médium vai assimilar essas energias, porque o espírito está trabalhando dessa forma, né? É uma técnica de trabalho. Tadinho do esplênico do médium. Por quê? Porque toda essa energia que ele está consumindo aqui, naquele trabalho desobsessivo, naquele descarrego, né? O esplênico, coitado, está tentando abastecer os outros chakras, mas está tudo em desarmonia agora, né? Tadinho do esplênico. Vamos dar uma força para ele? Foi uma outra guia, agora especial para o meu esplênico. A semente, né, o vegetal, não, nem tanto mineral, mas o vegetal, né? O vegetal, ele corresponde, né, às energias de baixa vibração, né, de forma mais rápida. Os cristais, as pedrinhas, né? Os cristais principalmente as altas, né? As pedrinhas mais ou menos, né? Mas o vegetal, as baixas. Por isso que o vegetal quase sempre é utilizado nos trabalhos de descarrego, de guias pedra e tal, o médium coloca, né? Mas não sabe que ele está abastecendo o seu esplênico, porque na hora que toda essa carga, né, estiver lá envolvendo o médium, o espírito está abastecendo o esplênico. Aí o esplênico fica turbinado, né, carregado de energias que estão sendo levadas para ele, né? Então tudo tem fundamento, né? Coloca a guia, né? Às vezes o médium recebe a guia, né? Aí chega um espírito e fala: nossa, tem que cruzar, né? Mas pra quê, né? Mas tá bom, me sinto bem assim, né? Tipo, né? Sei, tal, um tchan, não sei, né? Porque tem médium que gosta de usar assim, mas certo é assim, né? Pois eu ali na porteira, eu pra cá. É pra proteger o mel. Tem outras situações, né? Eu dei um exemplo de descarrego, né? Agora tem essa situação aqui também, né? Quando normalmente cruza desse lado, né? Vamos quebrar um tabu, né? Porque tem um tabu que diz que quando cruza desse lado é entidade feminina, né? E quando cruza desse lado aqui é entidade masculina, né? Mas não é isso não. É porque nós temos o umeral de um lado, umeral, né? Num canto aqui, né? O esplênico no outro. Porque quando normalmente cruza na direita, né? A espiritualidade precisa preservar o umeral, né? Que é um chakra que está aqui atrás, mais ou menos aqui. E como está cruzado aqui, né? O umeral não está, né? Tá sozinho aqui, né? Aí você vai cruzar assim, né? Para você descarregar o umeral, harmonizar o umeral, né? Por exemplo, o Antônio, ele recebeu as orientações e tal, tudo, né? Então normalmente a gente cruza mesmo a guia aqui, né? Não sei se foi isso, mas eu lembro que parece que você estava uma vez assim, uma entidade foi lá e... O próprio cara, seu Calunga inteiro, depois... Né? Depois do outro lado. Depois assim, eles pediram para eu comprar arrumar uma de sementes, aí eu trouxe, cruzou,
Aí ele pôs desse jeito, nunca mexi assim, né? Então, aí a gente podia chegar e falar assim, tá errado, né? Porque 99% das pessoas usam do outro lado. Antônio, só você está errado, né? Não, mas tem fundamento, né? Porque se ele colocou assim, né, e naquele trabalho ele não está num descarrego, né? Ele está constantemente envolvido por caboclos, por Exus, né? Está lá num trabalho lá de envolvimento humano. O seu umeral tem que ser preservado. Esse chakra, né, está muito ligado, né, no momento em que a entidade está trabalhando no envolvimento, né? Só o numeral não é do lado direito? O numeral não é aqui do lado direito? O numeral é aqui, ó. O numeral é aqui, ó. Então, quando cruza do lado, vamos cruzar dos dois lados para a gente ver? Então, digamos assim, né? Melhor ser não é no corpo. Eu tenho a minha lá na sacolinha. Sua sacola tá ó. Porque essa aqui já está carregada, né? Coitado, não. Então, mas quando você cruza assim, ela não está protegendo tanto esplênio quanto o numeral aqui? Dessa forma, o problema é a polarização, né? Quer ver? Você vai ver. Muito bem, né? O que a Tereza está querendo colocar, né? É que o humeral, ele está aqui, ó. Né? O humeral, né? Tô com o dedo aqui, né? Deixa eu ficar com o dedo aqui. Cruza. Ah, tá, perdão, é aqui. É aqui, ó, né? Então, aí agora cruza a guia do outro lado. Então, o humeral, nessa posição, né, que é a primeira que eu falei, né, ele não cruzava, né? Agora pegou bem em cima, né? Tá? Né? Não, o humeral é do lado, né? Esse lado aqui, do lado direito, né? Aqui, ó. Colocando assim, parece que não está ainda. Ao contrário, parece que não. Peraí, não. Vira de frente, né? Todo jeito que fica na porteira. Esse aqui é o lado esquerdo do médium, né? E é o lado direito do médium, né? O humeral está do lado direito. Então eu vou colocar o dedo aqui, ó. Não vira ainda, né? Vou colocar o dedo em cima do humeral. O dedo está em cima do humeral. Bem, não vira. Ele está lá no trabalho de descarrego, então, né? Vamos começar pelo outro lado. Volta lá, coloca o lado dele. Coloca lá, né? Então aqui ele está protegendo o esplênico, né? Tá. Então eu estou com o dedo em cima, né, do humeral, né? Vou colocar aqui direitinho, tá tudo certinho aqui, né? Agora vira, né? Tá bom? Agora vira do outro lado. Pega bem em cima, né? Tá? Então, quando vira, né, para o outro lado, pega bem em cima do humeral, bem em cima mesmo, né? Não pode. Tem que pegar. Nesse outro trabalho, onde ele, né, tá trabalhando, todo envolvido e tal, né? E às vezes cruza dos dois lados, cruza um para cá, outro cruza outro para cá, né? Não é que é cangaceiro, né? É porque tem que trabalhar o humeral e tem que trabalhar, né, o esplênico ao mesmo tempo, né? Deu para entender? Quase sempre é isso, porque a guia está ligada aos chakras, né? Fora disso, aí são, né, são os conceitos, né? Tecnicamente, energeticamente, né? É isso. No caso do Marco é o contrário. Ele entra no trabalho com as medicinas cruzadas e entra das interpretações. Do baiano. Sem dúvidas, né? Vamos ver então o para frente, né? A guia de semente colocada para frente, né? Vou colocar em verde aqui.
A canalização, vamos dizer assim, né? Primeiro aqui, cruzada, né? Esquerda, direita, né? Nós tínhamos uma intensificação, né? Perdão. Na guia, no pescoço, colocando aqui no pescoço, né? Nós tínhamos uma intensificação para harmonizar o médium, né? Muito bem. No descarrego, o médium, pelo trabalho, né, está absorvendo, né, naquele momento cargas, né, do obsessor, enfim, né, de tudo. Ele cruzava a guia então, né, do lado esquerdo para que o esplênico pudesse abastecer os outros chakras, né, alimentar, né. Muito bem, a corrente do coronário. Só que o espírito participava ativamente, né? Ele intensificava essa corrente pela sua harmonia, sua energia. Ele está colocando energia no médium, ele está repondo, né? Através da guia cruzada. Do lado direito, cruzou, o seu humeral, né? Pega bem em cima, fica no respaldo. Também é descarga de energia. Na verdade, no humeral, quando cruza, curto-circuita, né? Para que aquela descarga de qualquer, né? De todo o envolvimento, as entidades estão trabalhando, né? O Exu está lá num caso, o Caboclo está lá num caso, né? Então são muitas energias, né? O médium vai, né? Então, na verdade, o circuito um pouquinho harmoniza, né? O médium não sente tanto, né? É muito envolvimento na porteira, né? Então saiu, né? Complicado, o menor precisa ser protegido. Agora, quando eu colocar assim, né? Esse conceito a gente já tem, né? Aquele em que, né? O coronário, o cardíaco e o gástrico, né? Vão receber um respaldo. Mas não é tanto, né? É pelos tipos de carga, né? Então aqui é o obsessor, é o espírito, é o trabalho, as cargas. Mas e o consulente, né? O consulente é mais o lado aura do consulente, né? Quando deixa eu tentar visualizar isso. Viviane, você me ajuda? Seu Zé é o médium. Virar pra cá, médium, né? De novo a gente tem que ver o aura. Vamos visualizar aqui o aura, não, o ambiente mediúnico do médium, né? Então fica assim, né? Aí vocês lembram? O espírito que está trabalhando, né? Intensifica esse campo. Olha, difícil de abrir. Solta a mão para me abrir aqui. Aí abriu, né? O ambiente mediúnico. O campo mediúnico do médium, né? Da Job. Então, fica assim, né? Vamos visualizar isso aqui, né? O paciente, quando vai conversar com o espírito, entra, né? Entra no campo mediúnico do médium. Olha, né? Muito bem. Quando isso ocorre, no aura do médium, todo, né? É complexo isso, né? Sentimento, situação, né? Pensamento, tudo, né? O médium vai receber, mesmo incorporado ali no trabalho, ele vai receber uma carga dentro do ambiente do consulente. Então, muitas vezes quando o consulente, vamos voltar a fazer um replay aqui, né? Muitas vezes quando o consulente está adentrando, prestem bem atenção, hein? O médium está envolvido, está trabalhando com o espírito, mas quando o consulente chega, né? Ele tem um baquezinho, né? Mesmo trabalhando com o espírito. Por que isso acontece? O espírito está dando respaldo ali, né? Todo, né? Esse mecanismo de guia, todo respaldo e tal. Só que o médium, não é? Ele assimila primeiro as energias, só que o corpo é retardado. Vamos lembrar disso? O
corpo físico, ele é retardado. Por quê? As energias foram repostas, eu estou administrando o espírito, né? De novo, né? De novo. Eu estou administrando essas energias, eu repus no momento, só que o corpo, até o corpo assimilar, né? Ele tem um certo retardo, então ele tem um baque, mas logo volta, né? O consulente não sabe, né? Pensar que foi um transe, assim, ó, espírito, agora chegou, né? Mas não é. É por causa das energias. Então, isso vai de trabalhador para trabalhador. Eu posso administrar assim, eu não vou colocar assim, né? Então, digamos que esse médium, o corpo dele está com uma dificuldade, bom, tem N motivos, né? Ou eu posso me precaver e criar, né? Criar uma determinada guia. Eu posso pedir um determinado tipo de guia dentro da linha e tal, né? Para mim evitar que isso ocorra, posso dar respaldo nesse sentido. Então vale tudo aquilo que a gente discutiu para guia de coroa, guia da sete linhas, né? Todas as guias que a gente usa assim, vale essa também de semente nessa ordem, né? Que é para prover respaldo para o médium, né? Então isso é importante. Tá, Jô? Obrigado, Guilherme. Né? Então, deu para entender? Quem que estava fazendo a pergunta? Quem? Você respondeu? Você que perguntou, desculpa. Não. Respondeu? Mas então, em relação ao trabalho de sexta, né? Nós temos os passos de limpeza, né? O tratamento, os consultos, né? Então a gente tem que avisar, né? A entidade, né? Quando é tratamento, quando é... Não. Então, avisar a entidade? Não. A entidade não coloca a guia assim? Mas não é assim? Não tem que avisar? Não. Não, a entidade, quando, né, começa o trabalho, ela coloca. É isso? Não. Trabalho. Eu não entendi, então. A gente chama o consulente, né? É um consulente. Então, normalmente, a gente trabalha com consulta. Então, a entidade já sabe que é consulta. Quando acaba a consulta e passa para o tratamento, a Solange me avisa. Aí eu vou lá e aviso a entidade. Vai entrar o tratamento. O próximo é um tratamento. O próximo é um passo de limpeza. O próximo é uma consulta. Né? E uma vez, o baiano perguntou para mim, né? Você sabe qual que é a diferença dos trabalhos? Por que passa? O baiano que incorpora no Marquinhos. Ele perguntou, né, para mim, você sabe qual a diferença desses trabalhos? Por que, né, tratamento, por que passa? Onde que é diferente e tal, no ambiente mediúnico e tal, né? Ele fala, consulta de primeira vez e tal. E ele pediu, né, pra gente estudar, pra gente falar aqui sobre isso, e principalmente sobre a linha do Oriente. Aí eu queria dizer, certo. Mas e a guia? O que ele fez com a guia? ele sempre usa assim, do jeito que Assim? Sempre usou assim. Não, então... O barulho entra no trabalho com a guia cruzada. Então, o objetivo do espírito aí, né, é esse, né? É criar um respaldo para o médium, né? No ambiente de consulência, né? Normal, aí sim, né? Tá dentro, assim, do que a gente entende, né? Então é assim mesmo, né? Tá certo. No caso, então, quando, por exemplo, a pessoa cruza, aí vem o baiano e põe pra frente, né? No caso, não é o que a gente quer, é o que eles querem, né? Tem que segundo o trabalho que o médium tá, né? Porque se depender da gente, agora a gente vai colocar uma assim e outra assim, né? Vamos precaver. Não, vai do trabalho, né? Aí o trabalhador espiritual vai orientar, né? Então, no caso do Marquinhos, né? O médium, né? Foi orientado dessa forma, ele vai trabalhar dessa forma, né? Então, expliquei mecanismos, né, de um e do outro que envolve, né, a gente entender, porque tudo tem um fundamento, né? Tá. Daí, Diogo. Sim. Acho que a Solange perguntou primeiro, né? O senhor falou da guia de semente, né? Eu já vi alguns médios usando a guia de Oxalá cruzada também. A guia de Oxalá cruzada? Isso, cruzada. Tem o mesmo fundamento? Bom,
se, né, nós formos ver, né, assim, pelo lado teórico da coisa, né, a guia de Oxalá, na verdade, né, é esse circuito aqui, gástrico, né, esplênico aqui onde ela corta, perdão, gástrico, esplênico não, gástrico aqui, né, cardíaco e o coronário, né. Esse é um fundamento assim que a gente conhece, né. A guia, né, a guia de cabeça cruzada, salvo algumas orientações, exceções que podem ocorrer em determinados trabalhos, não faz muito sentido, né? Perdão, acho que a Tereza tinha perguntado, né? Alguma vez na sua vida você foi Tereza? É uma delas. Nomes. É que a minha filha sempre pergunta pra mim, né? Por que é que quando a gente sai dos trabalhos, que a gente sai escuro? Ela disse assim que lá no McDonald's também vai muita gente, né? Quando sai dos trabalhos, passa pra comprar lanche. Ela vê a maioria das pessoas assim, que vem, sabe, escuro. Escura? É o contrário. Né? Por quê? Por que é o contrário, né? Todas as vezes para entrar dentro de um trabalho, né, nós tomamos os banhos, não é? Dentro das defumações, dentro de todo o trabalho da espiritualidade, principalmente os caboclos, né? Limpando o nosso aura para que a gente possa estar no trabalho, né? Asepsia, não é? Do nosso corpo, né? Espiritual, ali, limpeza, né? Tudo direito, né? Agora, esse por que a gente sai de um trabalho escuro, não é? Eu não entendi, porque é o contrário, a gente deve sair mais limpinho, né? Porque, bom, se a gente for pensar assim, né, eu posso não ter ido, eu particularmente, muito bem dentro do trabalho, né, aquelas questões do não ficar olhando do lado, essas coisas, porque eu posso me perturbar dentro de um trabalho, né, apesar de todo o trabalho da espiritualidade, tudo ser belo, lindo, maravilhoso, né, eu posso estar olhando para o outro lado, eu posso estar olhando para a imperfeição desse, a imperfeição daquele, para o problema desse, o problema daquele, né, então eu vou me perturbar, se eu me perturbar, eu escureci mesmo, né. Mas dizer que nós, né, saímos escuros de um trabalho. Assim, que às vezes, né, muita gente passa por uma palavra lá, ela fala, por que todo mundo sai tão escuro dos trabalhos? Ela disse pra mim assim, você também volta escura. Mas esse escuro Ela só disse escuro, né? Aí, bom, agora assim, dessa forma assim, eu fico pensando, como será isso? Escuro em que sentido, né? Bom, quando a gente volta, né, do trabalho, bom, tentar entender, né? Bom, nosso aura, né, bonitinho ali, poxa, né, vibrando, mas a verdade é que quando a gente sai de um trabalho 2, 3 horas da madrugada, a gente está acabado, né? Então o olho está, sim, né? Tá. Quando chega em casa, porque quando nós estamos no envolvimento, ambiente mediúnico, todo o respaldo, a gente está, né, ali, né, passa 30 minutos, passa 40 minutos, pós-trabalho, 30, 40 minutos, a diferença é muito grande. Você está, nossa, eu estou quente, puxa vida, vamos fazer outro trabalho aí, né, nem sempre assim, mas, né, normalmente, né, só que passa meia hora, passa 40 minutos, você saiu do ambiente mediúnico, você saiu da influência do guia, aí começa o cansaço do corpo. Talvez esse escuro, né, seja o nosso duplo etéreo, né? Porque o duplo etéreo também que a gente tem ajuda, né? Puxa vida, né? Já pensar no duplo etéreo. É verdade. O duplo etéreo, por exemplo, o brilho nos olhos. Não aquele que, né, o artista faz com colírio, assim, para ficar lá, né? Aquele, né? Não. O brilho nos olhos, né, no amor da criatura, na sua vibração, né? O duplo etéreo que cria esse, né, brilho nos olhos, né? Só que quando a gente sai de um trabalho, depois de, né, ectoplasma que tinha foi, né? O fluido vital até onde deu, né? O magnetismo até onde deu, né? O duplo etéreo, então, nessa hora está apagado. O que é o duplo
dupletério, o corpo perispiritual foi discutido, senhora, várias vezes naquele grupo de jovens, hein? Mas voltando, né, para o dupletério, nós não temos muito tempo, então só vou fazer um resuminho aqui, né? Ela está perguntando em japonês como é que é. Não. Dupletério mesmo, né? Tá, muito bem. Por falta de tempo eu não vou fazer um desenho melhor. Nós temos o nosso... É uma aula, né? Ninguém vê. Não vai dar certo. Tá, nós temos aqui o nosso aura, né? Muito bem. Na verdade, né, o nosso aura não é uma linhazinha assim não, é uma coisa mais complexa de muitas linhas, né? Vamos pegar uma bem próxima aqui, aquela que está ligada ao corpo físico e não ao corpo perispiritual. Porque quando o médium vê, ele vê mais dupletério muitas vezes do que propriamente o aura, né? Nos seus vários espectros, né? Só que o dupletério, né, é uma camada fluídica que tange o corpo, né? Tanto é que quando a gente desencarna, né, se nós somos enterrados, aquele vaporzinho ele vai sair. E o dupletério ele tem um brilho. Quem vai no cemitério à noite, né, em lua, pode se assustar, porque quem foi enterrado hoje lá pela tarde, né, à noite, ó, certeza, porque, né, 5, 6 horas depois, né, aquele vaporzinho, né, brilhante está saindo. Aí você vai sair, você vai pular o muro, e achar que está vendo o espírito, né? O médium que estuda, né, e vê um vapor saindo, ele vai falar: não se assuste, é só o dupletério. Aquele é o dupletério. E na vida, né, ele cria, né? Ele cria esse brilho, vamos dizer assim, né? Eu dei um exemplo, brilho nos olhos. De onde sai o brilho nos olhos? Sabe aquela coisa? Eu estou feliz, né? É o dupletério, ele fica, né, criando naquele ambiente, né? Tá? Então, Verinha, faz sentido, porque normalmente os videntes veem mais o dupletério do que propriamente o aura, né? Então, quando a gente sai de um trabalho, realmente o nosso dupletério está daquele jeito, bem apagadinho mesmo, porque ele é meio cintilante, ele é brilhante, né? Aí ele fala: nossa, esse aura é bonito, né? Pode errar, né? Falando Faz de sentido. cemitério, eu vi um livro, mas ele fala assim que tem uns espíritos que quando eles vê a que cai no cemitério, para ver a pessoa que está enterrada, que eles usam alguma coisa assim da pessoa que já foi enterrada para fazer. Falou de cemitério, a gente tem que lembrar dessas coisas, né? É Para outra, vamos deixar. Hoje não vai dar mais tempo, vamos finalizar no brilho do dupletério. Tá bom? Chama muita atenção esse assunto, né? A minha filha mesmo passou na frente do cemitério, era um passando para cá, outro passando para lá. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Um bandista, essa parte, né, igual pescador, né? Um bandista é o cemitério. Bom, gente, vamos encerrar aqui, né? Graças a Deus, né? Pudemos discutir bastante coisa, né? Tudo coisa importante. Espero que tenha sido bom, a gente tenha aproveitado, né? Perdão.